Missão Mundo. Um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Apresentação: Gilberto Barbosa. Boa tarde. Em São Paulo são 12 horas e 1 minuto. Hoje é terça-feira, 31 de julho de 2018. Eu sou Gilberto Barbosa e está começando agora aqui na Rádio IPB3, a rádio com imagem, o programa Missão Mundo. Um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano afora. Seja bem-vindo mais uma vez, querido irmão, querida irmã, ao nosso programa. Estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da APECOM, na cidade de São Paulo. Este programa é uma realização, então, da APECOM, tem a produção do nosso querido irmão presbítero Cornélio Nogueira Martins e a coordenação geral do nosso irmão Arthur Mendes. Você pode nos acompanhar agora e divulgar aos seus amigos e familiares pelo portal oficial da IPB, ipb.org.br/rádio, também no nosso Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, facebook.com/ipb.org.br. Também estamos no canal do YouTube e você pode também acessar por ali, youtube.com/ipbtv2. Claro que você depois poderá rever este programa, bem como outros que já estão disponíveis através do nosso Podomatic/Rádio IPB e nos podcasts do iTunes. É isso, meus queridos. Mais uma vez, direto aqui dos estúdios, depois de uma semana lá na cidade de Águas de Lindóia, quando o nosso irmão Arthur Mendes estava ali coordenando e acompanhando os trabalhos da 39ª reunião ordinária do Supremo Concílio da nossa igreja. Foi uma semana muito abençoada, desde o dia 22 de julho até domingo agora. Pastores e presbíteros de várias regiões do nosso Brasil, muitos representantes, missionários que vieram de outros países, de outras igrejas irmãs, estiveram participando ali dessa reunião. Tivemos momentos inspiradores, momentos de culto, de palavra, assuntos importantes foram discutidos nessa reunião e eu e você devemos orar, interceder pela nova mesa do Supremo Concílio, pela vida do reverendo Roberto Brasileiro e todos os demais membros da mesa, todos os amados irmãos que foram ali nomeados, conduzidos para as funções nesses próximos 4 anos. Excepcionalmente, na semana passada, o programa Missão Mundo, ele foi ao ar na quinta-feira, mas nós não tivemos, talvez, aquela condição de depois disponibilizar o programa gravado, estávamos ali num estúdio avançado. O Arthur fez o possível, para manter a qualidade aí da transmissão e nós estivemos ali apresentando o programa Missão Mundo na última quinta-feira e tivemos a honra de ter ali naquele estúdio a presença do reverendo Sérgio Paulo, que é o atual presidente da APMT, e do missionário Albano Jacarandá. Nosso irmão missionário Albano tem servido a Deus no Iraque. Tivemos também ali a passagem de alguns irmãos, até porque participar da reunião do Supremo Concílio nos deu essa grata alegria de ter ali o presbítero Azor Ferreira dando um alô, o nosso irmão Rodrigo Leitão. Entrevistamos também o pastor Roster, nosso amigo, o pastor Roster, que também tem o programa aqui toda quarta, Passando a Limpo, e foi um momento muito gostoso. E eu aproveitei para rever amigos, estar ali durante aquele dia na reunião do Supremo Concílio. E hoje, de volta aqui nos estúdios, ao vivo, queremos mais uma vez agradecer a presença do nosso irmão, que já esteve conosco alguns programas atrás, falando especificamente do trabalho entre os PMs de Cristo. E hoje temos um tema também muito importante. Deus falou muito no meu coração de quinta-feira para cá. Eu sei que muitos pastores têm falado isso, do que Deus falou através das palavras, das ministrações, dos cultos do Supremo Concílio, sobre o tema será despertamento missionário. E comigo aqui então no estúdio para conversarmos sobre isso, para dividir com você aquilo que está no nosso coração. Mais uma vez está aqui o reverendo Maurício Cardilli. Nosso irmão é pastor da Igreja Presbiteriana em São Mateus, aqui em São Paulo, e capelão voluntário dos PMs de Cristo. Mais uma vez, meu irmão, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui no Missão Mundo mais uma vez. Eu que agradeço, reverendo Gilberto, a honra, de retornar aqui, essa oportunidade tão preciosa, com um assunto tão desafiador
Quero saudar nossos irmãos que nos ouvem, que nos assistem, saudar nosso irmão Arthur, nosso irmão Cornélio, a honra de estarmos aqui para esse tema tão desafiador. Realmente eu senti o peso quando houve o convite e peço que Deus nos use para tratar dessa matéria tão importante, tão atual, que é realmente essa questão do despertamento missionário, né? Muito obrigado. Que bom. Eu que agradeço mais uma vez ao nosso irmão, pastor Maurício. Certamente será um programa em que o nosso objetivo hoje é que você que está nos acompanhando aí em casa, do seu local de trabalho ou outro local que você esteja, é que o Senhor toque no seu coração, fazendo reacender talvez aquela experiência que você já viveu um dia, de ter sido tocado pelo Senhor, ter sido despertado pelo Senhor para se envolver com a obra missionária, seja ela começando da sua própria casa, na sua igreja local, na sua região, no seu país, e às vezes o Senhor te separando para outros campos missionários, outras nações. Eu tive a alegria na semana passada, retornando de Águas de Lindóia, num atendimento pastoral, ouvir uma irmã que abriu o coração, dizendo que através do programa Missão Mundo, o Senhor estava de novo aquecendo a alma e o coração dela, para que ela voltasse a dizer: eis-me aqui, Senhor. E ela falou: pastor, eu quero me envolver com o trabalho missionário, eu quero ser servo, eu quero ser útil, eu quero mandar um abraço para essa querida irmã Nancy, que esteve ali na nossa igreja na semana passada, e foi inspirador. E depois daquele momento de oração, eu procurei o presbítero Cornélio e falei: meu irmão, vamos trabalhar na próxima terça-feira essa temática despertamento missionário. E tem tantos textos que nós vamos compartilhar aqui ao longo do programa hoje, mas eu quero começar lendo uma passagem que ela foi muito importante no momento em que o Senhor me chamou. É o texto que se encontra em Isaías, capítulo 6, verso 8. Dentro ali do contexto daquela visão maravilhosa que Isaías teve, o Senhor então chama Isaías, mas ele realmente contempla a glória e a majestade do Senhor, e ao ver toda a glória do Senhor, ele também brada: ai de mim, eu estou perdido, porque ele vê a sua miséria, a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus. O Senhor então purifica os seus lábios, o Senhor restaura, o Senhor perdoa a iniquidade daquele homem e o chama, comissiona, convoca para profetizar. E a palavra de Deus diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa palavra continua extremamente atual nos nossos dias. E nós queremos que hoje, durante este programa, essa palavra esteja aí ecoando no seu coração. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por mais que a gente tenha recebido da parte do reverendo Sérgio Paulo uma excelente notícia de aproximadamente 160 candidatos que estão preparando-se para o campo missionário, além de mais de 200 irmãos e irmãs servindo a Deus já na ativa no campo missionário, a seara ainda é grande. E são poucos os trabalhadores. Que você seja despertado pelo Senhor para essa obra bendita. E há uma música que eu quero hoje compartilhar com você, que foi muito especial lá na minha adolescência. Já faz um tempinho isso, no ano de 1986, quando o Senhor me chamou para o ministério, naquele ardor que muitos amigos meus tiveram por missões e pelo pastorado, que eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem dizer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e
e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem dizer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Que você esteja falando para o Senhor nesse dia. Eis-me aqui, Senhor, pronto para te servir, pronto para fazer a tua vontade. Nós vamos agora para aquele quadro muito importante do nosso programa, Notícias do Campo Missionário. E você terá aí mais uma palavra do reverendo Carlos Delpino, Europa Chamando. Europa Chamando, Europa Chamando, Europa Chamando, com Carlos Delpino. Chegamos a Madrid há 7 anos atrás e decidimos morar na pequena cidade de Torrelodones, um lugar com aproximadamente 1.300 anos de assentamento humano. Nossa cidade ficou uns 450 anos sob o domínio dos mouros muçulmanos e há exatamente 807 anos atrás foi reconquistada pelos cristãos católicos. Por aqui passava uma grande muralha construída no século IX. Era a primeira linha de defesa da antiga capital moura de Toledo. Após a reconquista, deixaram apenas de pé uma torre de vigilância que ainda hoje pode ser vista de vários pontos da cidade. Logo após nossa chegada a Torrelodones, começamos a nos reunir em nossa própria casa, com nosso filho e nora que já moravam em uma cidade próxima, e com outros 2 casais moradores da cidade. Hoje, graças a Deus, temos já uma pequena comunidade cristã. Trata-se da primeira igreja evangélica que se reúne aqui nesta cidade. Cremos que Deus tem ainda muita gente aqui em Torrelodones, os seus eleitos. Por isso, seguimos firmes com o trabalho aqui. Da Espanha, Carlos Delpino, para a Europa Chamando.
Europa Chamando. Europa Chamando. Um programa APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Apoio APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Estamos de volta então aqui depois deste áudio do reverendo Carlos Delpino. Com certeza Deus tem usado a vida desse querido irmão também lá na Espanha e no apoio a todos os missionários ali na Europa. Nós vamos aqui, queridos, para um primeiro intervalo e na sequência nós vamos bater um papo aqui sobre esse tema tão importante que certamente um dia mexeu com o meu coração, com o coração do reverendo Maurício, e nós queremos dividir isso com você nesse programa. Voltamos já já. 12h16, nós estamos de volta aqui no programa Missão Mundo e, como eu disse na abertura, nós temos mais uma vez a alegria de receber aqui no estúdio o reverendo Maurício Cardilli, e eu quero dar agora a oportunidade ao nosso irmão para esse tema, conforme nós já falamos um pouco aqui, lendo o texto de Isaías, mas eu queria ouvir também o irmão, o que o irmão pensa acerca desse assunto. Há uma preocupação no meu coração, Maurício, e compartilhei um pouco contigo ali fora do ar, de que talvez, não que as igrejas nossas não estejam tratando dessa temática, mas eu não vejo a mesma constância que na nossa geração, né, se eu posso assim dizer, há uns 20 anos atrás, quase 30 anos atrás, era muito comum nos cultos, retiros, acampamentos, a gente ver os pastores desafiando a igreja, e muitas vezes era lindo a gente ver jovens, moças, rapazes, que hoje muitos estão no campo missionário, muitos são pastores da nossa querida igreja, que tiveram experiências em cultos assim, cultos de despertamento vocacional. E eu, como eu falei, né, a experiência que eu vivenciei novamente lá na Igreja Presbiteriana de Ermelino Matarazzo, tanto eu quanto o reverendo Gilberto Pires temos conversado com alguns irmãos, eu particularmente com essa irmã, alguns jovens que dizem: pastor, eu quero me envolver com a obra, eu quero ser útil no reino. E o que o irmão inicialmente queria falar a respeito disso, dessa visão que a gente tem hoje? Olha, Gilberto, eu acho que é totalmente relevante e atual essa temática nos nossos tempos, porque realmente a gente não é já tão jovem, mas a gente ainda lembra de um passado recente em que realmente haviam mais candidatos ao seminário, ao campo missionário, né, E eu compartilho até conversando com um padre da Igreja Católica, ele diz: olha, temos esse problema na nossa igreja, crise de vocação, a gente não vê mais tantos candidatos. Ao mesmo tempo, quando fui chamado para compartilhar esse tema, eu me senti, em princípio, absolutamente incapaz, porque a gente pensa no campo missionário, longas quilometragens percorridas, né? Altíssimas quilometragens, África, Ásia e tudo mais. E aí eu fui refletir, orar sobre o tema e lembrei de um texto clássico sobre isso, que é Atos 1:8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E aí eu comecei a lembrar, eu sou paulistano, praticamente minha obra para o Senhor foi absolutamente toda dentro da capital paulista. Sim. Mas percorri grandes quilometragens, viu, meu irmão? Mesmo sem sair da capital. Porque você tem tantas oportunidades e necessidades que eu creio que se for por quilometragem, os galardões no céu, eu vou conseguir receber um galardão semelhante a alguns missionários, né? Porque há muito que fazer dentro de São Paulo. Então, esse despertamento que nós queremos tratar aqui não é só para lugares longínquos, mas é a Jerusalém, é a família, é o bairro, é situações aqui próximas e distantes, que às vezes as pessoas não entendem que estão ali no lugar certo, na hora certa, para proclamar a palavra, para serem usados por Deus, para serem esse instrumento de bênção. Estão com a capacidade, estão com o poder do Espírito Santo que capacita e tem essa dificuldade. Então é muito relevante tratarmos isso nessa tarde. Que bom, e é verdade mesmo, concordo com o Maurício que é desafiador, é um tema que, conforme eu falei no início do programa, novamente veio ao meu coração. A gente lida com o pastor, com as ovelhas, com as pessoas que nos procuram,
pedindo orientação. Nós sabemos, estivemos agora na reunião do Supremo Concílio, sabemos que a nossa igreja, graças a Deus, ela tem seus seminários, as extensões dos seminários, Instituto Bíblico, temos o curso, né, CFM, que é um curso que prepara os nossos obreiros para o campo missionário. E talvez alguém de fora diga assim, mas mais obreiros ainda? Já não tem o suficiente? Será que precisa de mais pastores, de mais missionários e missionárias? Com certeza, né, Maurício? Certamente. Mesmo olhando para os dados, isso é um dado importante, né? Pelos dados da Secretaria Executiva da nossa igreja, nós temos 1.500 pastores a menos. Olha só. Quando se soma igrejas, congregações e pontos de pregação, há um déficit. Comparado ao número de pastores, isso é algo importante, né? Porque quando a gente olha o livro de Josué, a tomada da cidade da terra prometida, a questão de tomar as tribos, de tomar os lugares, e essa visão de relatórios, de saber os lugares onde não são alcançados, onde falta. Esse programa, eu creio que tem uma função muito útil nesse sentido, de trazer informação. Às vezes a pessoa está em casa, hoje pelo Skype, pela internet eu consigo falar com a China, eu consigo falar com a África, verdade. Mas ainda há muitos locais, tanto próximos quanto distantes, que a palavra não chegou e que essas informações precisam ser repetidas, relembradas, atualizadas. Então a seara continua grande com pouquíssimos trabalhadores, né? Precisamos de mais irmãos, de mais ajuda para essa obra do nosso Senhor Jesus. Há 5 anos atrás, mais ou menos, Maurício, eu participava de um congresso de plantação e revitalização de igrejas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo, e o reverendo Arival Dias Casimiro trazia para nós uma informação, não sei se esses dados ainda são os mesmos, espero que tenha diminuído, mas naquela ocasião, mais de 400 municípios só no estado de São Paulo, Projeto Paulo, né? Precisava ser alcançado. Exatamente. Então, imagina, nós nem saímos do estado. O estado mais rico do país e não tem uma igreja presbiteriana em todos os municípios. Exatamente. Que dirá os lugares mais distantes, mais Não humildes, sei se ainda né? é o único estado brasileiro, mas na reunião que eu participei do Supremo Concílio em 2010, a informação que tínhamos era que o estado do Espírito Santo era o único estado da federação em que todas as cidades, todos os municípios tinham uma igreja presbiteriana. E não se trata de apenas queremos colocar a bandeira da IPB numa cidade. O mais importante é levar o evangelho. Infelizmente, havia uma época, até para não parecer que estávamos só defendendo o nosso lado, a gente dizia assim, visite a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Esse é um ponto. Hoje nós precisamos orientar a pessoa, e aí alguns vão falar, isso é bairrismo, você está só defendendo o seu lado. Não, reconhecemos outras igrejas irmãs, igrejas sérias, mas nós devemos falar com calma, com sabedoria, temos as nossas lutas, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil tem procurado. Graças a Deus. Cumprir os preceitos da palavra de Deus, obedecer a sua voz. Então, realmente levar o evangelho aonde ele não chegou ainda é o nosso desafio. Exatamente. Não só, como bem colocou o irmão, porque esse texto de Atos 1:8 é aquele chamado simultâneo. A gente achava equivocadamente antigamente, não, primeiro Jerusalém, depois eu vou para a Judéia, depois eu vou para Samaria, depois eu vou até os confins da terra. É claro que pode haver até uma estratégia na igreja de alcance, mas o trabalho é simultâneo, não é, Maurício? Sim, é um trabalho paralelo de evangelizar a sua família, né? Todos na sua família já ouviram o evangelho, né? Isso é um peso, uma preocupação. E assim como os lugares distantes que nunca ouviram o evangelho, né? Então essa dinâmica paralela é atual e a gente tem que considerar assim. Tá certo. Queridos, nós vamos então agora para mais um intervalo, e aí você não saia, o bate-papo hoje aqui comigo, com o pastor Maurício, é sobre isso. É o desejo de também ver outros colegas pastores que nos acompanham, e aqui tenho a liberdade de falar para você, meu irmão em Cristo, pastor, em algum lugar desse Brasil e do mundo, que nós preguemos mais, despertando os nossos jovens, adolescentes, adultos. Tem acontecido uma coisa muito linda, eu conheço um casal que depois de ter trabalhado muitos anos, estão aposentados
ele tinha um escritório de contabilidade aqui na Grande São Paulo. Ele chegou para sua esposa e falou: eu vou passar a empresa para nossa filha e nós vamos entrar no campo missionário. E hoje eles estão servindo a Deus na região norte. Alguém diria, mas agora vocês já estão cansados. Ele falou assim, não, agora que nós vamos nos envolver com esse trabalho. Estão sendo missionários lá na região, se eu não me engano, do Pará, ali na região norte, pregando o evangelho. Mas nós vamos continuar esse bate-papo logo após o nosso intervalo. Voltamos já. Você está ouvindo Missão Mundo, um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Igreja Presbiteriana do Brasil, da Reforma Protestante de João Calvino no século XVI aos dias atuais. Uma história de transformação pela vivência da Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Evangelização, educação e ação social de portas abertas. Feira de Santana, localizada no estado da Bahia, possui um importante e diversificado setor de comércios e serviços. A Igreja Senhor dos Passos é uma das maiores da região. Entre outras atrações da cidade, também encontra-se o mercado de arte. Feira de Santana também tem Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Faixa 12. A linha de programas ao vivo na IPB3. Terça, Missão Mundo com Gilberto Barbosa. Quarta, Passando a Limpo com Roster Guimarães. Quinta, Classe A com o Wilson do Amaral. Sexta, Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Faixa 12. Cada dia um programa, cada programa um estilo. Sempre ao vivo, meio-dia na IPB3. A rádio com imagem. Confira ipb.org.br/IPB3. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. 12 horas e 28 minutos, de volta aqui no programa Missão Mundo. Que Deus esteja abençoando aí a sua vida, que você esteja sendo edificado, desafiado e a proposta do programa hoje, despertado para a obra missionária. Eu ouvi de alguns colegas, pastores que participaram da reunião do Supremo Concílio, o reverendo Maurício pode também até nos falar sobre isso, das pregações, dos testemunhos dos missionários que estiveram ali, né? Eu acompanhei algumas coisas, o missionário da Angola, nós tivemos o próprio missionário albano falando da questão do Iraque, desafiando ali o plenário, né? Quase 1.400 pessoas a se envolver mais com missões, inclusive o próprio culto de encerramento domingo também teve um momento ali muito impactante. Precioso. Que o irmão até pode falar um pouquinho antes da gente... Daqui a pouco vai passar aí um áudio do nosso querido irmão reverendo Júlio Marcelo, lá da Austrália, mas eu deveria ter te perguntado isso no início, mas ainda está em tempo. Você esteve lá praticamente todos os dias. Então, essa palavra dos missionários, dos pastores, a palavra do reverendo Ronaldo Lidório, né, eu creio que assim, é um momento muito gostoso da igreja. Eu fiquei apenas ali algumas horas, 12 horas, mas já fui impactado por aquele ambiente. Eu imagino o irmão que acompanhou, né? Até agora eu estou recompondo as ideias, as emoções, porque realmente foi minha estreia em Supremo Concílio e essa parte realmente da CRIE, né, da Comissão de Relação Intereclesiástica, trazendo irmãos de outras igrejas para dizer como é que estão seus trabalhos, era um alento. Então ouvimos ali pastor da Nova Zelândia dizendo que veio pedir 10 pastores para ajudá-lo na Nova Zelândia. Olha aí. Pastores do Nepal, da Angola, pude conversar com o reverendo Antônio de Angola, já querendo expandir os trabalhos para um país mais próximo ali da Angola também.
Iraque, como o irmão bem disse. A palavra do reverendo Ronaldo Lidório, eu acho que já dispensa apresentação, porque é de uma profundidade, uma preocupação em realmente zelar pela boa teologia, pela boa exegese mais prática. E conversávamos até com alguns pastores de que, poxa, em tese seria, bom, Deus prepara alguém como o reverendo Ronaldo, com uma teologia, uma profundidade, e deixa aqui na capital, ou deixa num grande centro. Não, às vezes ele está trabalhando com uma tribo indígena ou com uma tribo isolada na África, enfim. Ninguém nem lembra que ele está lá, e ele está lá transmitindo esse evangelho como deve, fiel às escrituras, com profundidade. Então foi impagável, né? Imensurável esse tempo. Você deixou aí uma colocação que é a deixa para eu te fazer uma outra pergunta. Existe, parece que, uma aparente contradição quando se fala da teologia reformada ou de se pensar teologicamente e fazer missão. Sim. O exemplo, talvez, o nosso querido irmão reverendo Ronaldo Lidório é a prova cabal disso, que ele é um homem, um teólogo, um homem da palavra, estudioso, né? Um exegeta, tradutor das escrituras, como fez lá com os concombas e tem feito outros trabalhos. E às vezes alguém diz, olha, uma coisa é a teologia, outra coisa é fazer missões. Certo. O que você pode falar para nós sobre isso? Olha, meu irmão, às vezes a gente fica triste em ouvir essa competição, como se teólogos e missionários fossem duas classes distintas, mas o que a gente vê tanto na Bíblia quanto na história até da nossa igreja, a gente vê que é uma fusão. Não é? Eu pensando na temática do programa, não tem como fugir de Romanos. Sim. Romanos é certamente o texto mais denso de teologia que o apóstolo Paulo registrou, e ele escreveu Romanos para expor teologia ou para pedir ajuda para ir fazer missões na Espanha? Eu quero ler rapidamente. Romanos 1, de 13 em diante, diz: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros, como em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro aos judeus, como também aos gregos. Ele começa a carta dizendo, olha, eu estou programando uma viagem missionária. E essa expressão fruto, quando a gente vai verificar lá no final da carta, ele deixa claro que era um patrocínio para, via Roma, chegar na Espanha. Não é? E nesse meio ele fala, olha, eu sou devedor, eu tenho uma dívida. Eu acho que talvez essa crise de fervor missionário é um problema de dívida ou de falta de consciência de dívida, sabe? Dívida, obviamente, com Deus, a resposta ao grande amor de Deus que nos alcançou, e essa dívida com o próximo. Em Romanos 13 ele vai falar, não fique devendo nada para ninguém, exceto o amor. O amor, verdade. E a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém é apresentar Jesus, é levá-lo até ao Senhor Jesus, conhecê-lo, ter fé e assim receber a vida eterna por meio da fé, né? Então, veja, na carta mais teológica de todas, missão, né? Então, permita rapidamente dizer, seminário, nosso seminário aqui de São Paulo, José Manuel da Conceição, ele tem uma prática, eu creio que outros seminários têm, de fazer viagens missionárias, 4 vezes ao ano, um estágio obrigatório, é colocar os seminaristas dentro do ônibus, levar para algum lugar para que eles evangelizem aquele lugar. E foi feito isso na minha igreja em São Mateus 2 vezes. E eles deixaram uma semente tão abençoadora que hoje eu tenho 10% da igreja, quase 20%, que segue a metodologia, indo de porta a porta. Então, veja, a nossa igreja, ela é fruto de um missionário que se sentiu chamado numa aula de teologia sistemática. Exatamente. Então, teologia e missão são... É muito importante Nós estamos aí praticamente amanhã, se Deus permitir, entrando no mês de agosto, que para a IPB é um mês muito especial,
né, a chegada de Simonton, dia 12 de agosto de 1859, um jovem missionário, pastor presbiteriano, que atendendo ao chamado do Senhor veio para o nosso Brasil, numa época muito difícil, complicada, né? Mas é bem colocado, né? Aquele sermão de Rod que impactou o coração e ele então atende ao chamado. E a gente observa que essa dicotomia, se a gente pode assim colocar, que se criou, não existe, né? Eu creio que assim, a teologia que é inimiga da obra missionária é a má teologia. É Exatamente. a teologia esvaziada de base bíblica. Então, a teologia da prosperidade que enfatiza muito a vida material, a vida nesse mundo. Agora, boa teologia que fala de um Deus irado com os pecados, mas que providenciou seu filho para pagar, né, a dívida que esses pecados contraíram. E por meio dessa bênção da salvação em Jesus, nos prepara para encontrá-lo, para estar no céu. Essa é a boa teologia que verdade. leva a missões, leva a pregação, leva a esse fervor que nós tanto buscamos. E né? você falou também aí de viagem missionária, que eu sei que muitas igrejas no Brasil realizam essa atividade com os membros. Eu tive a experiência, quando pastoreava a Igreja Presbiteriana de Brasilândia, aqui na Zona Norte de São Paulo, de levar um grupo de jovens e adolescentes para uma cidade aqui próxima mesmo de São Paulo. E ali tivemos várias atividades ao longo do sábado e aquela experiência de você ir porta a porta, né? Treinamos os jovens. E eu me lembro que eu estava com uma das moças da igreja e ali fizemos uma abordagem a um rapaz que estava passando pela rua, numa rua que estávamos alcançando algumas casas, e apresentamos o Evangelho. E quando perguntamos a ele se ele gostaria de receber a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele disse: eu quero. O olhar que aquela moça olhava, falou: pastor, aconteceu, eu acabo de falar isso. Essa moça deu testemunho no domingo à noite na igreja, ela falou: pastor, eu quero falar do que eu vivi lá na nossa viagem missionária. Então, esse despertamento que eu estava comentando no início do programa, que eu quero vivenciar mais isso no meu pastorado, onde o Senhor me levar. Creio que você, meu irmão, também que é pastor, presbítero, líder na sua igreja, também deve orar por isso, para que o Senhor visite essa nossa geração, os nossos jovens. A gente pode até falar ainda nesse programa, porque é legítimo um pai e uma mãe se preocupar com a carreira de um filho, com a formação acadêmica de um filho. Claro, somos pais, eu também me preocupo com os meus 2 filhos, estão já em períodos de universidade, mas sempre falei para eles: olha, a profissão que vocês desempenharem, mas antes de vocês terem essa profissão, vocês são servos, vocês são discípulos de Jesus. E o missionário é missionário em casa, é missionário na empresa, é missionário na universidade, mas alguns Deus chama mesmo. E antigamente, talvez era uma coisa mais fácil, né? Você falou até uma coisa interessante antes de entrarmos no ar, do tamanho das famílias. Né? Você falou assim: olha, eu não tenho uma base, um dado estatístico, mas eu acho que a sua reflexão faz sentido, de que o quadro da família maior, quando algum dos filhos dizia: olha, eu estou indo para missões, para o sacerdócio até, né? Alguns hoje, pais até consagravam no berço. né? Fala, esse aqui... Grande, né? Esse vai ser pastor, esse vai ser E hoje missionário. parece que isso mudou um pouco, né? Eu creio que falta um pouco esse senso de mordomia. Somos mordomos, nada é nosso. Tudo é do Senhor, nossos filhos. E às vezes não só os pais, pastores. Recebe lá um seminarista, um rapaz capaz, um irmão capaz, e ele começa a se desenvolver. Ele vem com um chamado missionário se preparar num grande centro e às vezes alguém vê: puxa, ele é tão bom que eu quero ele para mim. E não devolve ele para o campo verdade. missionário, não o envia, seja pai, seja pastor. Então, é para a gente pensar. Né? É verdade. Se na nossa época tem que esse problema ser repensado, se é o que está acontecendo. Né? É verdade. Muito bom. Nós estamos aqui hoje com esse bate-papo tão importante, despertamento missionário, mas nós vamos agora acompanhar o áudio de um amigo querido, o reverendo Júlio Marcelo, serve ao Senhor lá na Austrália, missionário da APMT, e ele mandou um recadinho para nós aí. Vamos ouvir.
Olá, ouvinte da Rádio IPB, eu sou Júlio Marcelo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais na Austrália. Falo com você diretamente da cidade de Fremantle, ou Fremantle, que fica a poucos quilômetros de Perth, que é a capital do estado da Austrália Ocidental. Trabalho com discipulados, capelania hospitalar, visando a revitalização das igrejas reformadas locais. Por mais de 15 anos, transmitindo o programa Cada Dia Austrália, através da rádio Fremantle 107.9 FM, que você pode nos ouvir através do site www.radiofremantle.com. Repetindo, www.radiofremantle.com. O nosso alcance é imenso, temos ouvintes de todas as partes de Perth, Fremantle e até das cidades a mais de 70 quilômetros de distância. São centenas de testemunhos dos nossos ouvintes que dizem: Júlio Marcelo, quando ouço o programa Cada Dia, é como se Deus entrasse na minha casa. O Cada Dia me traz muita paz, muita alegria e muito conforto. Tenho aprendido muito sobre a Bíblia através do Cada Dia, que escuto sempre. Se você quiser entrar em contato conosco via WhatsApp, o nosso telefone é mais 61 404 329 652. Repetindo, mais 61 404 329 652 ou através do Facebook Júlio Marcelo, programa Cada Dia. Obrigado pela sua preciosa audiência. Eu sou o pastor Júlio Marcelo, da cidade de Perth, Austrália. É isso aí. Reverendo Júlio Marcelo, missionário da PMT lá na Austrália, que também tem sido usado por Deus nesse ministério da radiodifusão, programa ali cada dia sendo apresentado e muitas pessoas sendo alcançadas através deste ministério da rádio. E queremos que o Senhor continue abençoando sua vida, Reverendo Júlio Marcelo, sua família. Sabemos que os desafios são grandes aí na Austrália, mas o Senhor está contigo e Ele vai te dar força e te sustentar. Um forte abraço aqui da produção do programa Missão Mundo e também de todos nós aqui no Brasil. Nós vamos para mais um intervalo e na volta nós teremos aqui algumas considerações finais desse tema tão importante, onde eu e o reverendo Maurício estamos conversando sobre despertamento missionário e vamos caminhando aqui para os instantes finais do nosso programa. Mas não saia daí, voltamos já já. Você está ouvindo Missão Mundo, um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Igreja Dizimista. A Igreja Presbiteriana do Brasil investe mais de 50% de sua arrecadação em projetos de missões, evangelização e construção de novos templos. Ser um membro dizimista é aceitar o maior compromisso cristão, levar o evangelho por todo o mundo. Tudo vem de Deus, 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não consegue entender. Tesouraria do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Laranjeiras, localizada no estado do Sergipe, é considerada a cidade mais antiga do estado. As igrejas, no estilo barroco da arquitetura, e as grutas que fazem de Laranjeiras uma cidade de grande potencial turístico. Laranjeiras também tem igreja presbiteriana. Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Toda terça, meio-dia, você ouve na IPB3 Missão Mundo, um panorama de tudo o que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. A apresentação, Gilberto Barbosa. Não perca Missão Mundo, toda terça, 12 horas, ao vivo na IPB3, a rádio com imagem no Facebook, YouTube e portal IPB. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem.
Voltamos com Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. 12h45, mais uma vez aqui nos estúdios da APECOM em São Paulo, continuando o programa Missão Mundo. E eu quero, nesta hora, dar a palavra mais uma vez aqui para o reverendo Maurício, para ele se dirigir a você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo, o programa Missão Mundo, em relação, Maurício, a aquele irmão, aquela irmã que está sentindo esse coração agora assim impactado por essa palavra, tem sentido isso, ou talvez ele já procurou um pastor ou não, está muito ainda sozinho. Como que a gente poderia orientar esse irmão? Eu estava pensando aqui, Gilberto, quanto às vezes o bom é inimigo do ótimo. E às vezes o irmão está numa igreja que vai bem, cresce, cheia, e ele acha, não há mais nada a fazer ao Senhor. Uhum. E na verdade, há muito a ser feito, como temos falado aqui. Antes de mais nada, orar muito, muito, muito pelo campo missionário, por missionários, junto com a oração, se informar. Vá ao site da PMT, vá atrás de informações sobre missionários, para orar por eles e crescer esse desejo. Mas orar pelo quê? Atos capítulo 4, versículo 28 em diante, aquela igreja que cresceu e chegou até nós, orou assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Às vezes falta coragem. Nós temos uma igreja extremamente capaz, capacitada, irmãos capazes achando que não estão prontos. Falta coragem, não falta capacidade, não falta o poder do Espírito Santo. Falta coragem que às vezes acompanha a falta de oração. Então ore, meu irmão, ore pelo campo e ore pela tua missão. Uhum. Além disso, a falta, às vezes, a gente falou de teologia, lembrar que a obra missionária não é opcional, ela é mandatória. Uhum. O Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, ide por todo mundo e pregai. Então não é uma sugestão, é uma ordem que devemos cumprir. Ah, mas será que vão se converter? O irmão citou Isaías. Isaías, no chamado dele, Deus avisou. Verdade. Isaías, você vai pregar e o povo vai ficar com o coração duro. Exatamente. Mas vai e prega, cumpra a tua missão. Então você, meu irmão, minha irmã, ore e peça a Deus essa coragem para obedecer, para cumprir o mandamento do Senhor, onde Ele te enviar. Na tua família, na tua igreja, no teu bairro, num hospital, numa tribo indígena, na África, na Ásia, na Oceania, onde Deus quer te levar. E aí você possa dizer como Isaías: eis aqui o teu servo, envia-me a mim. E cantar com sinceridade um hino que cantamos muito nas nossas igrejas, o hino 284 do Inário Novo Cântico. Nem sempre será onde eu quiser. E diga: estou pronto a fazer o que queres, Senhor. E certamente você vai ter experiências como as que a gente compartilhou aqui, de ver gente se converter pelo teu trabalho e até de ver portas fechadas, mas o prazer de saber que está na hora certa, no lugar certo, cumprindo a vontade do Senhor, né? Obedecendo a palavra do Senhor. Então esse é o apelo que eu faço, né? Nós não temos o costume de fazer apelos, mas esse, eu creio que em nome de Jesus é totalmente pertinente e bíblico, né? Faça isso, irmão. Ore e se disponha a servir a Deus. E olha, querido, você pode falar com o seu pastor. Às vezes as pessoas, o pastor tem muita coisa para fazer, o pastor está ocupado. Nós temos sim muitas demandas, mas com certeza teremos imenso prazer em você procurando o seu pastor aí na sua igreja. Falar: pastor, Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho sentido que, além de eu servi-lo aqui no corpo de Cristo, na igreja, mas que eu quero me dedicar a algo mais. Às vezes, na própria igreja local, né? Me lembro, peço até aqui licença para compartilhar isso. Como eu disse, aos 16 anos, veio de uma forma muito grande assim, a conversão, o chamado. E quando eu procurei o pastor Enesiel Peixoto de Andrade, pastor lá da zona da Mata Mineira, um dos primeiros pastores que me pastoreou nesse processo ali na cidade de Muriaé, e ele fez algo comigo muito interessante. Ele falou assim: é isso mesmo, Gilberto? Mas eu tinha 17 anos, eu estava ainda amadurecendo. Ele falou assim: olha, nós temos uma congregação na zona rural aqui perto, uma cidadezinha chamada Patrocínio do Muriaé, e eu, uma vez por mês, eu era levado para essa congregação. Ora era para dar aula para criança, ora era para
pegar o violão e cantar, pregar. E ele falava, e aí, Gilberto, você ainda quer ser pastor? E visitava, era um trabalho pequenininho, né? Pessoas às vezes vinham das roças para aquela igrejinha, mas ali, naquele local, o Senhor foi falando ao meu coração e tantas outras oportunidades. Às vezes alguém procura o pastor, eu quero ir para o campo hoje, eu quero ser seminarista hoje. Calma, nós vamos orar. Às vezes nós vamos estudar a palavra de Deus para você entender essa experiência que você está compartilhando comigo. Nós temos o IBEL, né? O IBEL tem servido à igreja há tantos anos. Quantas pessoas que têm ido para lá fazer aquele curso preparatório de obreiros. Inclusive amigos pastores que passaram pelo seminário e foram para o IBEL disseram, olha, foi importante. Exatamente. Eu senti falta de algo que... Não pular etapas, né? Agora, é claro que nós, pastores, líderes, nós jamais devemos, ao receber esses amados, essas ovelhas clamando, querendo servir, nós não podemos criar embaraço. Sem dúvida. Não é? Ah, eu vou ver. Não, nós temos que, eu diria assim, alguém nos procurou. Alguém falou, pastor, eu quero servir. Eu quero fazer alguma coisa, me envolva, ou na sua igreja, ou algum projeto, como nós temos tantos aqui na cidade de São Paulo, né? Temos falado tanto aqui na rádio do Atende 3, pela AEB, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e outras que estão envolvidas nesse trabalho no centro de São Paulo, atendendo uma região carente. Mas nós temos outros trabalhos, capelania PMs de Cristo, capelania hospitalar e outras... Escolas. Exatamente, capelania escolar. Ou seja, você pode se envolver aonde você está, já aí na sua cidade. Agora, se o Senhor tem um projeto para você, de te levar além da sua região, da sua cidade, para outro lugar, Ele vai falar isso ao seu coração através dessas circunstâncias. Exatamente. Eu acho que nós, pastores, não podemos ter esse sentimento de que surgiu um concorrente. Né? É verdade. Porque às vezes a gente percebe situações assim, não, surgiu um companheiro, um colega, um cooperador. E realmente é algo que todo pastor sonha. Chega alguém dizendo, eu me sinto chamado para uma obra, eu me sinto chamado para uma missão. Seja aqui em São Paulo, nós temos bairros aí que são maiores do que até países, talvez. Verdade. Né? Ou seja, distante. Realmente façam isso, irmãos. Orem, peçam a Deus, aceitem a instrução dos seus pastores, contenham essa ansiedade. A gente passou por isso. Verdade. Né, eu posso compartilhar que do tempo que eu me senti chamado até a minha ordenação foram 17 anos. Mas nem por isso eu não fiquei de braço cruzado. Eu fui trabalhar no presídio, trabalhar na igreja, trabalhar em casa. Fui buscar ser capacitado, porque não é uma obra a ser feita de qualquer jeito. É uma obra para que os melhores, né, sejam enviados. Deus capacita, Deus dá toda a condição, né, de cumprir essa missão urgente. Me lembro ainda de 2 de Pedro 3,12. Devemos viver esperando e apressando a volta do Senhor. Como é que nós vamos apressar a volta de Jesus? É pregando o Evangelho. E ele fala, né? E será pregado o Evangelho, né? Não é? E então virá o fim, né? É o único meio de completar a conta dos eleitos. Nós cremos que há os eleitos, nós sabemos, por isso pregamos, né? A nossa teologia não atrapalha em nada. E cumprir essa missão, sim, tão urgente, irmãos. Façam isso, é o nosso apelo. Que bênção. Olha, o meu desejo, com certeza o desejo do pastor Maurício, de toda a produção aqui do programa, é que hoje o Senhor tenha visitado aí o seu coração, despertado, quem sabe até reacendeu a chama, essa experiência de um dia você falar assim, olha, o Senhor já tinha falado ao meu coração, aquele culto, aquele retiro espiritual, aquele encontro que você teve, e ali o Senhor estava dizendo, eu estou te chamando, meu servo, eu estou te chamando, minha serva. E se isso está acontecendo com você mais uma vez, enquanto você nos acompanha nesse programa, que a sua resposta seja como a do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, continue divulgando a nossa programação, não só o programa Missão Mundo, mas todos os programas daqui da Rádio IPB, da faixa 12, continue orando por nós, orando pela nossa querida e amada Igreja Presbiteriana do Brasil, e se Deus permitir, estaremos aqui na próxima terça-feira com os nossos missionários. Olha só, Gerson e Marília, missionários que estão no Brasil, servem a Deus no Senegal e estarão conosco aqui. Então você não pode perder. Na próxima
terça-feira, teremos aqui mais um programa Missão Mundo com a presença desses amados irmãos missionários Gerson e Marília. Deus te abençoe e até lá. Missão Mundo. Apresentação: Gilberto Barbosa. Apoio operacional: Cornélio Nogueira Martins. Coordenação: Arthur Mendes. Um programa APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.